Bom dia, senhores. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem não me conhece, sou Juliano, eu sou Red Pill, eu sou o bicho-papão, o Baba Yaga para as feministas, empoderadas, modernas, interesseiras, coaches de sedução, feministas e os falsos Red Pills. Senhores, nessa sexta-feira aqui, eu quero fazer um vídeo, tá? Falando sobre o tema de mulheres, né, que gravam muitos vídeos aí, chamando homens que moram com os pais de fracassados, tá? Isso me atinge porque eu moro com a minha mãe, tá? E eu nunca trabalhei fora, não deu para mim trabalhar porque eu tenho ansiedade e fobia social. Para quem não sabe, eu nasci com essa doença maldita, tá? E eu tenho que ver, né? Já vi vários vídeos de moças, tá? Tirando sarro, né? As sarristas fazendo piada, meme, né? Chamando de fracassados homens que vivem com os pais e principalmente até uma certa idade aí continuam morando com os pais, tá? Primeiro, senhores, que essas moças aí, elas não pensaram, elas não pensam antes de falar asneira, né? Porque elas estão englobando todos os homens, né? Estão falando todos os homens que vivem com os pais e que são já homens velhos, tal, e que vivem com os pais são fracassados. Elas não estão levando em consideração, elas não estão pensando, por exemplo, nos homens que têm problema de saúde, né? Porque nem todos os homens que moram com o seu papai e com a sua mamãe, tá? É porque ele é um vagabundo, é porque ele é um fracassado, certo? É porque também existem razões específicas, porque ele mora com os pais. Por exemplo, há também aqueles homens que até então eles eram casados, eles trabalhavam, certo? Eles cuidavam da família, daí eles levaram um pé da bunda da sua senhorita. Levaram um pé na bunda da sua senhorita, perderam quase tudo que tinham, porque hoje as leis, né, repito, hoje as leis estão pró-mulher e contra os homens, tá? As leis hoje atuais. E essas moças, essas mulheres que gravam vídeo, tirando sarro, né, debochando de homens que vivem com os pais, elas não pensam nisso daí ou fingem que não tem essa parada aí, tá? Ou não pensa, não tem a capacidade de pensar sobre isso, ou finge, tá? Que não existe isso. E daí o cara simplesmente leva um pé na bunda, leva o divórcio, o cara perde quase tudo que ele tem, o cara cai muito de patamar financeiro e o cara às vezes volta a morar com os pais. Então ele também, no modo delas de dizer, ele também é um fracassado. Ele fracassou. Sendo que às vezes ele foi levado um pé na bunda de uma senhorita. A senhorita, às vezes, a senhorita fica melhor do que ele financeiramente, porque as leis hoje estão favoráveis para elas, certo? Ela fica melhor de dinheiro, às vezes, situação financeira do que ele. E você já pensou isso? A moça, a mulher, separa de um cara, fica melhor de vida financeiramente dele, porque leva mais coisas durante a separação, ela fatura mais bens, mais dinheiro, mais posse. Ele fica pior, ele volta a morar com os pais, ela aluga um belo de um apartamento ou compra uma bela casa, uma casa maneira, e ela vem aqui, senta aqui no coisa, senta aqui na cadeira aqui, vai pro YouTube e pensa assim, vou gravar um vídeo falando de homens com 35 anos, com 30 anos, com 40 anos, com 45 anos, que quem vive com os pais é fracassado. Você já pensou isso? Uma mulher fazer isso? Uma mulher que até então, até um certo tempo estava casada, o cara trabalhava, tudo, o cara. Aí ela deu um pé na bunda dele, o cara tem que pagar pensão, tem filhos, filhas, tem que pagar pensão alta, e o cara teve que perder posses para poder vender coisas, para poder pagar pensão, perdeu coisas durante a separação, voltou a morar com os pais, está numa pior, passando perrengue, ela ficou bem de vida, ela senta, põe a coisa dela, né? O popó dela, o popozão dela na cadeira,
e grava um vídeo falando de homens que são fracassados porque moram com os pais. E ela se saiu bem durante uma separação, tá? E tem uma casa boa para morar, mora sozinha, porque saiu bem de uma separação, e grava um vídeo falando que os homens que moram com os pais com certa idade são fracassados, tá? E também, senhores, tem uma coisa, né, que eu estava pensando, né? Além dessas coisas que eu falei aí, será que essas mulheres que gravam esses vídeos, se pais ricos, milionários, bilionários, chegassem para ela e falassem assim para ela, viu? Nós temos um filho introvertido, muito tímido. Acho que ele tem, eu acho, nós pais achamos que ele tem algum probleminha, que ele é muito isolado. Por exemplo, dando um exemplo, e ele nunca teve relação. Ele só fica lá no quarto dele, no computador dele, nunca namorou uma menina, uma garota, ele é virgem. Ele não quer ir num psiquiatra, ele não toma remédio, ele não quer ajuda médica, ele só fica lá, no computador, tal. Ele não é feio, por exemplo. E você aceita namorar ele? Você é a namorada dele, a primeira namorada dele? Será que essas moças que gravam vídeo falando que são fracassados aí, quem mora com os papais e com as mamães, os homens, será que ela ficaria com esse garoto? Será que ela ficaria? Sabendo que os pais são milionários, bilionários, será que ela falaria, eu não fico, ele é fracassado, não mora com vocês ainda? Aí, outra coisa, senhores, tá? Um homem, vamos dar um exemplo de um homem com 30 anos. Um homem de 30 anos nunca namorou, nunca casou, nunca teve filho. O cara também, virgem. O cara tem o cara é assim, por exemplo, porque ele tem depressão. O cara sofre de depressão. Às vezes ele tem crise de depressão. Tá? O cara toma remédio, papapá, tal, né? Ele é filho de uma família rica, riquíssima da cidade. A cidade inteira conhece o sobrenome dessa família. Tá? É uma família tradicional, antiga da cidade. A família mexe com petróleo. São petroleiros. Aí, citando essas moças aí que grava esse conteúdo aí, tirando sarro, fazendo meme de homens que têm 30 anos ou mais e que moram com os pais e são fracassados, né? Será que se ela recebesse uma proposta dessa família, falasse assim, olha, a gente tem um filho lá, um filho homem, ele tem 30 anos, tá? Ele nunca trabalhou fora, tal, porque ele sofre de depressão. Às vezes ele tem crise de depressão, ele toma remédio, né? Ele passa por psiquiatra, tá? Mas ele é até bonito, tá? Ele é nota, por exemplo, ele é nota 7, nota 6, 7, tá? E ele nunca teve namorada, tal, ele quer ter uma namorada, ele quer namorar, ele quer casar. E tá? Nós somos uma família muito, muito bem de vida, tá? Você aceita namorar, casar com esse nosso filho? Ele nunca teve namorada, ele é virgem. Você aceita? Tá? Você aceita ficar com ele? E ele é filho único, tá? Ele vai herdar tudo que nós tivermos. Ele vai herdar a nossa rede petrolífera. Nós temos rede petrolífera em vários lugares do Brasil, várias cidades, tá? Ele vai herdar. Você aceita ficar com ele ou você acha ele fracassado? Que ele mora com a gente? Boas perguntas, né? Boas perguntas que eu estou fazendo, né? Agora, dando o exemplo, por exemplo, o meu exemplo. Eu tenho ansiedade e fobia social, tá? Desde que eu nasci. Eu nunca trabalhei fora. Nunca tive namorado. Certo?
E tenho 45 anos, tá? Só beijei uma vez na minha vida, com 24 anos, tá? Eu sou fracassado para elas, tá? Eu sou fracassado. Tipo assim, né? Como eu já falei para os senhores, já assisti esses vídeos, às vezes vejo esses vídeos pipocando aí. Eu falo assim, eu sou fracassado. Para elas eu sou fracassado. Para mim não. Para mim eu não sou fracassado devido ao meu problema. Eu não trabalhei porque eu fui vagabundo, porque eu não gosto de trabalhar. Eu não trabalhei porque não deu para mim trabalhar. Não deu. Como eu já contei para os senhores, tá? Já fiz um vídeo falando. Para mim fazer uma entrevista de emprego é um inferno. Tá? Eu transpiro que eu fico, parece que eu enfiei embaixo do chuveiro. Isso para mim é um constrangimento puro. É um sofrimento puro. E dá dor de cabeça em mim, que parece que a minha cabeça vai estourar. Meu cérebro vai voar para fora. Tá? Isso é real, senhores. Tá? É real. Então, durante a minha vida, eu tive que viver isolado. Como se eu estivesse na estação espacial. Certo? Então, para mim, eu não sou fracassado. Eu não sou. Devido a esses motivos que me fizeram não conseguir trabalhar fora e ter que continuar morando com a minha mãe. E que minha mãe que me ajuda e me ajudou até hoje. Então, quando eu particularmente vejo esses vídeos dessas moças tirando sarro, falando que homens que têm tanta certa idade moram com os pais são fracassados, para mim, eu não levo desaforo. Eu nem posso levar desaforo disso aí. Porque a minha situação, o que eu passo, o que eu já passei, o que eu sofri, o que eu sofro, ninguém sabe. É que nem, que nem o ditado. As suas histórias, é você que conhece as suas histórias, não é os outros. Certo? É você. Você conhece a sua vida, você conhece a sua trajetória de vida até aqui, você sabe o que você já passou na sua vida, é você, não é os outros. Certo? Então, que nem elas podem fazer esse vídeo. Elas têm. A minha namorada tá me chamando. Isso aqui é minha namorada, tá? Vou olhar a boca aqui para continuar falando. Então, elas fazem isso daí, mas elas não sabem a história de cada homem. Por quê? Porque existem homens que moram com os pais com uma certa idade. Por quê? Todos são fracassados? Todos são fracassados por quê? Porque não quiseram trabalhar? Porque fracassaram na vida? Não conseguiram vencer na vida financeiramente? Todos são fracassados? Quais razões eles são fracassados? Quais motivos desses homens estarem com uma certa idade vivendo com os pais? Né? Elas não pensaram nisso daí, antes de falar asneira no vídeo. Né? Elas têm o direito de falar asneira, de fazer vídeos debochando, tirando sarro, falando que homens são fracassados. Então, e outra coisa, tá? Essas mulheres que fazem vídeos disso daí, falando que os homens de certa idade são fracassados, será que elas não têm medo de chegarem numa certa idade também e estar continuando morando com os pais, com o pai, com a mãe, se são pais divorciados, por exemplo? Elas não têm medo de acontecer isso para elas? Elas não têm medo de cair na mesma situação? Elas não têm medo. Hoje, às vezes, ela pode estar empregada. Ela está empregada, né? Ou ela veio já de uma separação e ela está bem de vida. Daí ela grava um vídeo desse, falando aí, ou empregado, ou ela já separou e saiu aí com bens e está bem, tá aí sozinha, independente, empoderada. Mas será que amanhã ela continua assim ainda? Para estar falando isso daí? Será que lá no futuro ela não pode perder o emprego dela e falar, viu mãe, pai, posso voltar a morar aí? Porque pagar aluguel eu não tenho condições, por exemplo. Posso estar voltando aí? Pode, filha. As portas estão abertas para você, minha filha. Será que elas não pensam isso, senhores? Né? Então fica as perguntas, né? Porque falar é fácil. Então o papagaio fala. Então, é isso que eu tenho para dizer. E outra coisa aqui para finalizar o vídeo, que eu estou vendo aqui que está dando 14 minutos, não quero prolongar muito o vídeo, né? Eu falei que eu vou tentar fazer vídeos não muito grandes, né? Outra coisa aqui, tá, senhores?
de mulheres, tá? Que nem eu falei, né? Será, como eu falei, será que essas mulheres, se fosse ofertado para elas de ficar com homens que são filhos de pais ricos e que estão morando ainda com os pais ricos por determinadas razões aí, será que elas falariam, não, eu não fico porque ele é um fracassado? Será que elas responderiam isso para uma família rica, uma família poderosa, rica, que tem um filho lá tímido, que nunca namorou, nunca casou, tem um filho lá que tem uma depressão, que nunca namorou, que nunca casou, vive com eles ainda, tem um filho lá que tem ansiedade, fobia social, nunca namorou, nunca casou, né? Mas é filho de pais milionários, ricos. Será que essas daí que gravam vídeo, falariam assim, eu não. Obrigado, não fico porque ele é fracassado, ele mora com vocês ainda. Será? Boa pergunta, né? Boa pergunta. Então, eu vou mostrar para vocês uma coisa aqui, tá? Que eu vou ler no chat GPT, tá? Que é a inteligência artificial. Eu fiz uma pergunta assim. Aí tem assim, eu fiz uma pergunta assim, mostre links de mulheres que namoram ou casaram com homens que viviam ou vivem com os pais ricos. Quero histórias reais, verídicas. Ele me passou exemplos aqui. Ó, casamentos com homens ricos. Anna Nicole Smith e J. Howard Marshall. A modelo e atriz americana Anna Nicole Smith se casou aos 26 anos com o bilionário do petróleo J. Howard Marshall, de 89 anos. Quer que eu repita? A modelo e atriz americana Anna Nicole Smith se casou aos 26 anos com o bilionário do petróleo J. Howard Marshall, de 89 anos. Só isso daí. Tá? Aí tem umas coisas escritas aqui. Não vou continuar para não prolongar o vídeo. Aí o outro caso aqui. Carmen Bin Laden e Islam Bin Laden. Carmen Defour, suíça de origem persa, casou-se com Islam Bin Laden, meio-irmão de Osama Bin Laden, em 1974. Tá? Islam era um empresário saudita e membro de uma das famílias mais ricas do mundo. Tá? Aí vem outro exemplo aqui. Atina Livanos e Aristóteles Onassis. Atina Livanos, filha do magnata grego Stavros... Nossa, mas cada nome, hein? Puta que eu pariu. Stavros Livanos casou-se com Aristóteles Onassis, outro magnata grego, em 1946. Aí tem aqui, mulheres que se casaram com homens de famílias ricas. Meghan Markle e Príncipe Harry. A atriz americana Meghan Markle casou-se simplesmente com o Príncipe Harry, do Reino Unido, em 2018. Harry é membro da família real britânica. Só isso. Que possui vastas propriedades e riquezas. Aí tá, o casamento foi amplamente coberto pela mídia e trouxe discussão sobre raça, classe e tradição. Grace Kelly e Príncipe Rainier III, de Mônaco. A atriz americana Grace Kelly casou-se com o Príncipe Rainier, não sei como se pronuncia, III, de Mônaco, em 1956. O casamento transformou Kelly em princesa e é frequentemente citado como um conto de fadas moderno. Então, senhores, tá? Para finalizar esse vídeo, está aí. Eu deixo a pergunta aqui no final do vídeo. Será que essas mulheres que gravam vídeos falando que homens que vivem com os pais ainda, com uma certa idade, chamam eles de fracassados, aceitariam, tipo, que nem essas mulheres aceitaram aí, que eu acabei de falar na inteligência artificial, que mostrou para mim, mulheres que casaram com homens que até então viviam com os pais? Acho que não, hein? Acho que aí é outra história, né, Juliano? Aí é outra história, né, Juliano? É outra história, é outro naipe, né, Juliano? Aí é príncipe, aí é petroleiro na jogada,
aí é rico, né? É filhos de famílias tradicionais, né? É filho de gente poderosa, gente rica. Aí não é fracassado. A palavra fracassado não se encaixa nesse tipo de coisa, né? Fracassado aqui é pessoas como eu, né? Os meros mortais, né? Os não ricos, né? Os não filhos de famílias ricas, poderosos, né? Aí a gente se encaixa no modelo de homem que mora com o papai e com a mamãe, nós somos fracassados, né? Para elas nós somos fracassados. E será que elas, também deixo uma pergunta, será que elas já estão, essas moças que gravam esses vídeos aí, que tem vídeo, hein? Tem bastante vídeo que elas gravam aí sobre esse tema aí, hein? Chamando homens com uma certa idade aí avançada de fracassados porque moram com o pai e com a mãe. Será que elas já estão bem sucedidas na vida? Será que todas elas que estão gravando esse vídeo, elas já têm posses? Elas já têm 1 milhão na conta? Será que elas já estão muito, muito bem de vidas, todas elas? É a pergunta, né? Ponto de interrogação. Certo? Então é isso aí, senhores, tá? É esse vídeo que eu tinha para falar aí, tá bom? 21 minutos, passa tempo rápido, tá? Boa sexta aí para todos nós, valeu. Valeu por quem está se inscrevendo no meu canal, tá? Por quem está curtindo meus vídeos, agradeço do fundo do meu coração. Valeu, abraço, fui.